Senhor, eu te agradeço pela vida desse meu irmão, desse meu amigo, desse conselheiro. Pai, use ele, Senhor, nesse momento, nessa manhã, Senhor, para transmitir, Senhor, a sua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Bruno. Bom dia, igreja. Bom dia. Deixa eu ajustar aqui rapidamente o cenário aqui para ficar tudo bem. Uma felicidade muito grande estar aqui. Casa cheia, grandes amigos, pessoas maravilhosas, pessoas que têm convivido com a gente aí, pessoas que têm feito parte da nossa vida, pessoas que têm nos alimentado e pessoas que têm nos ensinado. É um grande privilégio estar aqui à frente e também é uma grande responsabilidade. E é por isso que eu quero orar a Deus para que esse tempo seja dele e para que eu possa entregar à igreja aquilo que vem da parte do trono. Amém? Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por essa oportunidade. Te agradecemos por essa assembleia reunida. E agradecemos pela presença do Teu Espírito Santo. Que esse tempo seja seu, ó Senhor, que os nossos corações estejam preparados, que as nossas mentes sejam educadas, ó Deus, pela Tua palavra e que possamos verter mais de Ti. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu tenho sido ministrado por algumas palavras já há algum tempo. E eu fiz, nos dois últimos sermões que eu fiz, eu preguei sobre Mateus 25, que falava de talentos. E aí, quando eu recebi a oportunidade de pregar mais uma vez, eu pensei em continuar aquela palavra, porque eu tive pouco tempo, né, amigos? E achei que dava para explorar um pouquinho mais, porque é uma palavra que tem me estimulado, tem me ensinado bastante. E aí fiquei meditando sobre ela. Mas aí, Brunão, veio uma rede social que eu considero que já é um paciente terminal, o Facebook. Acho que já está agonizando aí. Mas uma coisa maravilhosa que ele tem é aquele memories, que de tempos em tempos ele te lembra alguma coisa que aconteceu no passado, né? E aí no início dessa semana ele me lembrou de uma postagem que eu fiz há 6 anos, falando sobre Ezequiel 37, uma passagem conhecida de muitos de vocês aí, que fala sobre o Vale dos Ossos Secos. É uma passagem profunda, densa, extremamente simbólica. E eu falei, obrigado, Facebook. Pelo menos você me deu uma oportunidade de eu refletir novamente sobre esse tema. E é sobre isso que eu queria dividir com os amigos aqui. Essa passagem está lá em Ezequiel, capítulo 37. A gente vai refletir do versículo 1 ao versículo 10. Ela é bem densa, bem rica. E a gente poderia fazer, assim como fiz em Mateus, diversas pregações a respeito dela, e eu vou me concentrar nesses 10 primeiros versículos, dando inclusive continuidade com o que o Almir fez no sábado passado, né, que ele falou lá em Lucas 8, falou daquela mulher que tocou as vestes do Senhor e foi curada, a mulher que estava em hemorragia, e essa passagem tem uma conexão muito próxima com isso, porque fala de trazer de novo a vida. Amém? E como ela é uma passagem muito simbólica e até difícil para os pregadores falarem no Antigo Testamento, porque no Novo Testamento a gente tem uma figura muito clara, tem uma pessoa falando, tem frases literais que a gente pode pregar sobre elas, então é muito mais confortável para o pregador falar dentro do Novo Testamento. Mas o Antigo Testamento, além de desafiador, ele tem muito ensino. Tem uma parte didática muito forte, mas ele exige um pouco mais de abstração, porque quase todos os livros têm um conteúdo simbólico muito forte, e esse não é diferente. Por isso eu queria que, nesse início, a gente apagasse as luzes ali, e você abaixasse os seus olhos e acompanhasse a leitura que eu vou fazer aqui, tentando imaginar o cenário que está sendo descrito aqui no livro de Ezequiel, ok? Por favor, apague as luzes aí. Tira esse minuto, reserva esse minuto, concentra, fecha seus olhos e tenta figurar esse texto que você vai receber. Ezequiel capítulo 37, versículo de 1 ao 10. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou, filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? E eu respondi, ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse,
Profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a esses ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões, farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei de pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida, e, enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir, ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor: venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram de pé. E era um exército enorme. Palavras do Senhor. Pode acender a luz. Não sei você, mas eu, ao ler essa palavra, eu fico completamente sacudido. É uma palavra forte, que traz uma intensidade sobre o poder de Deus, que se você fizer o exercício de raciocinar sobre o que é isso, não tem como não ser impactado pelo poder desse soberano. Ezequiel era um profeta, assim como outros da sua mesma geração. Ele era de uma família de sacerdotes e ele começou seu ministério por volta de 30 anos de idade. Mas ele começou diferente do que era previsto, começou seu ministério como profeta no exílio do povo judeu na Babilônia, no século V a.C. Na verdade, era para ele ser sacerdote no templo, mas como eles estavam cativos, ele não pôde exercer o seu sacerdócio, mas Deus lhe deu um ministério ainda maior, que foi o de profecia. E assim ele fez. Ele profetizou por cerca de 22 anos ao povo judeu. E naquela época o povo estava cativo, estava sendo tomado pelos costumes do lugar em que eles estavam cativos. O povo judeu estava sendo tomado pela imoralidade, pela indecência e esquecendo quem era o seu soberano Senhor. E imagino que não é muito diferente do que a gente está vivendo hoje. Não é muito diferente do que a gente tem nos dias atuais. Que a gente vive sob um jugo de imoralidade, sob um jugo de coisas que o mundo propõe que são coisas boas, mas que nos afastam da face do Senhor. E vocês puderam ver aqui que dentro dessa passagem, o próprio Ezequiel se nomeia como Filho do Homem. E esse título, dentro da Bíblia, a gente só encontra uma correspondência muito mais clara com a vida de Jesus Cristo. Embora Ezequiel seja considerado um dos 4 grandes profetas, ele tem pouquíssimas citações ao longo da Bíblia. Na verdade, eu não me recordo se em outro livro é citado o nome de Ezequiel, a não ser no seu próprio livro. Embora ele figure ali com Daniel, com Isaías, com Jeremias, que foram aqueles que mais profetizaram e por isso são considerados profetas maiores, a vida dele se concentra, a vida e a profecia dele se concentra no livro dele. Mas é um livro muito forte, muito simbólico, assim como a gente leu. E traz pra gente uma visão de um Deus que, além de ser um Deus todo-poderoso, também é um ser doutrinador, um Deus doutrinador. No início do nosso culto aqui, eu até fiquei emocionado, ele estava sentado, fiquei emocionado quando o louvor trouxe uma música que diz muito sobre a palavra de Ezequiel, sobre o povo judeu. A palavra dele, o livro de Ezequiel, traz uma visão de renovação do povo sob a ótica da justiça. E no final a gente vai cantar novamente essa música aqui para rememorar o nosso coração, a nossa mente, a nossa identidade, de que a vida em abundância, com plenitude, está na justiça do Senhor. Amém?
E eu quero que, ao longo dessa exposição aqui, você possa ouvir com compaixão. Possa ouvir essa ministração aqui com compaixão. Quando a gente traz alguma coisa para a igreja, a primeira pessoa que é profundamente impactada com aquilo que a gente está trazendo é o próprio pregador. O primeiro a ser profundamente impactado com essa palavra aqui fui eu. E eu me vi na condição de Ezequiel e me vi na condição de ossos. Me vi na condição daquele que profetiza, me vi na condição daquele que estava ressequido, sem vida. E ao longo dessa passagem eu queria que você fizesse esse mesmo exercício. Ora, se entendendo como Ezequiel, aquele que profetiza, ora se entendendo como o osso seco, aquele que está no vale, aquele que passa pela angústia e aquele que pode ter esperança. Amém? A palavra toda, esses 10 primeiros versículos, tem um grande conteúdo espiritual. A palavra espírito, Bíblia, é citada pelo menos 3 vezes, só nesses 10 primeiros versículos. De maneira que não deixa dúvida para a gente que a nossa vida de verdade acontece em espírito. Essa porção que a gente vê aqui é só um veículo que nos faz capaz de intervir, de agir positivamente na vida do outro. A nossa vida de verdade, ela acontece em espírito. Mais para frente a gente vai observar que mesmo Ezequiel tendo profetizado, e os tendões tendo sido criados, e a carne tendo sido anexa aos ossos, e a pele cobrindo a carne, ainda não havia vida. Porque não havia espírito. Não havia espírito. Então o que você olha aqui, essa expressão que você olha aqui, todos nós cumprimos um papel importante para o plano do Senhor. Mas nós nos enganamos, Bruno, quando nós achamos que a nossa vida é exatamente isso. É uma reunião que a gente vem aos domingos, é o alimento que a gente come, a roupa que a gente compra, é o trabalho que a gente exerce. Quando na verdade a nossa vida, segundo os olhos do nosso Criador, está no Espírito. E é por isso que é tão difícil a gente viver em harmonia com o plano do Senhor para as nossas vidas. Porque os nossos olhos só enxergam aquilo que é material. E é por isso que a gente tem que desenvolver a comunicação no campo, no plano espiritual. O ser humano ele é formado de 4 dimensões. Aí você pode procurar depois, a teologia diz muita coisa sobre isso, então vários teólogos se dedicam a esse tema. Mas eu particularmente acredito, e essa minha crença tem fundo bíblico, de que nós somos compostos por corpo, alma, espírito e consciência. Tem gente que diz que não, o ser humano é só corpo e alma. Alma é tudo isso aqui que eu falei: espírito, alma, consciência. E aí, se a gente passar a investigar um pouquinho mais, a gente vai entender que dentro dessa porção imaterial, invisível, que a gente não pode tocar, que é intangível, existem as emoções, existe a própria vida, o sopro de vida, existe a razão, existe o volitivo, existe a vontade, existe o conteúdo que parte do seu conhecimento. Afinal de contas, à medida que você conhece a Deus, Ele se revela a você e fica muito mais fácil de ter essa intimidade. Então não é só uma questão emocional, não é só uma questão que você não consegue controlar, e lá na frente a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas não é só uma questão que você não consegue controlar. Você, com a sua mente, com a sua decisão, pode se aproximar do nosso Salvador. E é isso que essa palavra propõe, amém? Percebam que lá no começo, Ezequiel disse que a mão do Senhor estava sobre ele. E eu quero ter essa sensação ao longo da minha vida. Às vezes eu tenho, e às vezes eu perco essa sensação. E quando eu perco ela, eu entendo que não é porque Deus tirou a mão de cima de mim. Uma das características essenciais de Deus é que Ele é onipresente, Wilson. Então, em todo lugar que eu estou, Ele
Ele está. Agora, permitir que a mão dele esteja sobre mim é um atributo meu. Senhor, não se afaste da minha presença. Eu vejo muita gente fazendo orações assim. Senhor, não se afaste da minha presença. Ele deve olhar lá de cima. Filho, eu acho que você está entendendo tudo errado. Eu acho que você precisa corrigir a sua forma de me entender. Porque não tem como eu me afastar da sua presença. Eu estou em todos os lugares. Você que às vezes apaga a luz e fica no quarto escuro para não me ver. Para não ver a minha mão sobre você, para não sentir a minha mão sobre você, porque quando a minha mão está sobre você, eventualmente eu posso te levar a um vale de ossos, eu posso te levar a lugares onde você possivelmente não queria, eu posso governar a sua vida diferentemente daquilo que você planejou. E creio que aconteceu isso com Ezequiel. Deus o levou a um vale para que ele visse pessoas que estavam ali, depois de mortas, não sepultadas, vilipendiadas ao ar livre, apodrecendo, mas que tiveram história, que foram importantes nos lugares onde viveram. Tenho certeza que não foi uma visão suave. Imagine você ir a um lugar onde de um monte você olha, isso aqui pode ter sido o meu povo, isso aqui pode ter sido aqueles que me antecederam, isso aqui pode ter sido as pessoas que eu conheci, e hoje é um vale de ossos secos. E ele estava sendo conduzido por Deus, estava sendo conduzido pelo Espírito Santo, ele não estava ali sozinho. Então, meu irmão, mesmo nos vales mais sombrios, a mão do Senhor pode estar sobre você. Mesmo na visão mais caótica, na visão mais assustadora, a mão do Senhor pode repousar sobre o seu ombro. E o conselho do Espírito Santo pode estar ministrando o seu coração. E aí em seguida, Deus pergunta para Ezequiel: Ezequiel, meu filho, você acha que esses ossos podem voltar à vida? Ele deve olhar para cima: Senhor, só Tu sabes. E aí eu lendo essa palavra, às vezes eu me dou a liberdade de ver a Bíblia assim, por um ponto de vista mais divertido, né? Porque isso faz com que a mensagem seja melhor assimilada. Fica parecendo um papo de doido, né? Aquele que sabe de tudo perguntando para aquele que nada sabe, se aquele que nada sabe, sabe aquele que tudo sabe. Mas você acha que esses ossos podem voltar à vida? Cara, é você que sabe, não sou eu que sei. E por que vocês acham que Deus pergunta isso? É só para fazer uma brincadeira com Ezequiel? Será que é? Eu acho que Deus tem um enorme senso de humor, e eu vejo isso na minha vida. Às vezes acontecem umas coisas bem diferentes. O fato de o Facebook ter me lembrado dessa palavra é uma delas, né? Eu estava numa semana muito exaustiva, cheia de tarefas, e para mim era até conveniente continuar a pregação sobre Mateus 25, sobre talentos, mas aí veio esse insight, e eu falei, não posso fugir disso. E é claro que eu olhei lá para cima e eu acho que eu vi Deus se divertindo. Você acha que você vai ficar na sua zona de conforto, né? Toma, vai estudar mais. Mas vocês acham que Deus perguntou por uma mera brincadeira? Não. Por que ele pergunta? Por que ele pergunta? Porque ele quer ouvir da sua e da minha boca. Ele quer ouvir da sua e da minha boca o que ele pode fazer a respeito das vidas. Ele poderia ter dado uma aula, ao invés de ter travado um diálogo. Ele poderia ter dado uma aula assim, ó, Ezequiel, senta aqui, meu filho, que você vai aprender alguma coisa agora. Está vendo esse tanto de ossos aqui? Eu vou falar, isso vai acontecer e etc. Mas não, ele viveu uma relação com Ezequiel. Ezequiel, meu filho, você está vendo esses ossos? Pois é, você, pelo meu poder, terá condições de profetizar a eles e eles tornarão a vida. E aí me vem a necessidade de refletir sobre o que é profecia.
Eu fui buscar no dicionário, e profecia, no dicionário teológico também, profecia é a capacidade de vaticinar, de dizer algo a respeito do futuro, numa visão calcada na palavra. Ótimo, bacana, conceitualmente resolve. Mas às vezes não traz um entendimento mais profundo para essa palavra, para o que está acontecendo. E aí eu continuei investigando e pedindo para Deus, Deus, o que o Senhor quer dizer com essa profecia? Com profetizar? E aí Deus me respondeu o seguinte, meu filho, profetizar é primeiro ouvir, depois crer e em seguida anunciar. Eu acho que muitos de nós já viveu um tempo em que a profecia era muito melhor do que o ensino. A profecia era muito mais valiosa do que a ministração pura na palavra. Pessoas indo de culto em culto, buscando vaticínios, buscando profecias, buscando antecipação, futurologia. E aí, às vezes, até tomado por um sentimento de dar resposta a esse sentimento, o pregador se vê obrigado a profetizar, né? Aquele pregador que é muito mais adular a sua plateia do que fazer a palavra, do que cumprir a palavra do Senhor, ele vai lá e profetiza. Eu profetizo que você vai ter uma casa nova, profetizo que você vai ter um emprego melhor, você vai casar. E aí eu me pergunto, será que esse profeta, ele escutou a voz do Senhor primeiro? Será que depois de escutar a voz do Senhor, ele efetivamente creu, para só então abrir a sua própria boca? Nós podemos profetizar sobre a vida dos que amamos, mas isso exige intimidade. Opa, cai não. Isso exige intimidade com o Espírito Santo. Ezequiel só pôde professar aqui porque ele estava num ambiente de intimidade. Ele estava sendo ministrado pelo Espírito Santo do Senhor. Sim, nessa profecia eu acredito. Porque, eventualmente, você e eu não conseguimos ouvir diretamente o Espírito Santo de Deus. Tem gente que tem dificuldade. Está no início da caminhada, não desenvolveu um relacionamento pleno e ainda não consegue ouvir a voz do Senhor através do Espírito Santo de Deus. Essas pessoas até podem precisar de um profeta, mas eles não podem andar com o profeta a tiracolo. Elas têm que desenvolver um relacionamento. Elas precisam ser sensíveis a esse som que vem do Senhor. A nossa vida não pode ficar limitada à fala de um profeta, de profeta em profeta. De tanto querer ouvir a voz de um profeta, pode ser que você e eu acabe virando um osso seco. De tanto buscar a voz de um profeta e não a palavra de Deus, você e eu podemos ressecar, falir, deixar de existir e virar ossos secos. Alguém está chamando o Hector aí, né? Então, desenvolva o seu relacionamento íntimo com o Senhor e saiba que até você, até eu, podemos lançar uma profecia sobre algo ou alguém, desde que primeiro nós ouçamos, em seguida o nosso coração verdadeiramente creia, para só então abrirmos as nossas bocas. Mas tenha cuidado, porque a visão da profecia pode ser assustadora. Eu imagino que Ezequiel, ao abrir a boca para aquele vale de ossos, ele não esperava que aqueles ossos iam começar a crepitar, se sacudir, rangir um ou outro, para tomar forma como corpos. Você consegue imaginar essa cena? Um monte de osso se aproximando um do outro, rangendo. Você consegue imaginar essa cena? Será que é uma cena confortável de ver? E depois do nada saírem tendões, e depois dos tendões a carne, e da carne a pele.
Então, às vezes, o cumprimento de uma profecia pode ser assustador. Pode ser algo assustador. Irmão, eu profetizo sobre a sua vida um casamento. Olha, pode ser um negócio assustador. Profetizo sobre a sua vida um novo empreendimento. Pode ser algo assustador. É por isso que a gente tem que ter fé naquilo que a gente ouviu, para só então abrir as nossas bocas. E depois que aqueles corpos tomam forma, eles imediatamente veem a vida? Não. É preciso lançar uma nova profecia, e essa profecia é lançada exatamente ao Espírito. Profecia lançada ao Espírito. Profecia lançada ao Espírito, o Espírito sopra o ar sobre esses corpos e eles tomam vida. E ali se forma um numeroso exército. E aí eu fiquei intrigado com isso, Brunão. Fiquei intrigado. Porque a Bíblia, eu parto do pressuposto que ele é um documento inerrante. Na Bíblia você não encontra erros. E também não encontra contradições. Portanto, se está falando exército, é exército. A Bíblia poderia ter dito. E ali se formou uma multidão de pessoas. E ali se formou um povo. E ali se formou uma comunidade. E ali se formou um ajuntamento, que são palavras que a gente encontra na Bíblia. Mas não, falou, e ali se formou um numeroso exército. E aí a palavra conversa mais uma vez comigo de forma profunda, né? Eu tenho formação militar, venho do meio militar, entendo o que é um exército, entendo o que é hierarquia e disciplina, que são os pilares de qualquer estrutura militar. Hierarquia e disciplina. E quando você tem hierarquia, você tem alguém ali em cima comandando. E a palavra também nos diz que nós temos um Senhor dos exércitos. Amém. Então não é de graça.